Você já percebeu que no Brasil parece que alguns políticos têm um passe livre para fazer o que quiserem? Pois é, quando a justiça finalmente começa a agir, é porque o abuso já passou de todos os limites. E o caso do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é exatamente isso. O retrato escancarado de uma máquina pública usada como palanque eleitoral. E o povo, mais uma vez, sendo tratado como massa de manobra. Hoje, nós vamos falar sobre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que pode cassar o mandato de Cláudio Castro e torná-lo inelegível por 8 anos. E eu quero te mostrar que essa história vai muito além de uma simples disputa jurídica. O que está em jogo aqui é um modelo de poder que mistura religião, clientelismo e favores políticos para garantir o controle de um Estado. E o Rio, infelizmente, já conhece bem esse roteiro. Você viu essa notícia? Pois é, mas a verdade não é exatamente o que a grande mídia mostra. O que parece apenas mais um caso de abuso de poder é, na verdade, um sistema inteiro montado para manipular eleições. Segundo o voto da ministra Isabel Galoshi, Cláudio Castro e aliados teriam usado órgãos públicos como a CPGE e a UERJ para contratar 27 mil pessoas em apenas 5 meses, muitas delas recebendo na boca do caixa. E tudo isso durante o período eleitoral de 2022. Agora, você acha mesmo que isso é coincidência? Na minha opinião, não é. Isso é planejamento. É máquina pública sendo usada para garantir voto. É o velho toma lá da cá, com o dinheiro do contribuinte sendo transformado em moeda eleitoral. E o mais curioso, a maioria dos que gritam por moralidade e corrupção quando o alvo é a esquerda, agora estão em silêncio. Nenhuma nota indignada, nenhum protesto na frente da Alerj. Por que será, hein? Porque quando o abuso vem da direita, o discurso muda. A hipocrisia é seletiva e a indignação também. Então, o que acontece é o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento que pode cassar o mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A ministra Isabel Galoshi, relatora do processo, votou pela cassação, e o voto dela não é qualquer voto. Ela é corregedora do TSE, ou seja, alguém com responsabilidade direta de fiscalizar o uso indevido da máquina pública. Segundo as investigações, Castro e seu grupo político, que inclui nomes como Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, e Tiago Pampolha, atual conselheiro do TCU, teriam usado órgãos estaduais para contratar cerca de 27 mil pessoas em apenas 5 meses. E não estamos falando de contratações emergenciais ou de políticas públicas legítimas. A ministra foi clara. Essas contratações tinham um objetivo político-eleitoral. Funcionários pagos com dinheiro público, em muitos casos recebendo na boca do caixa, sem concurso, sem critérios técnicos e num período que, coincidência ou não, antecedia a eleição. Agora, na minha opinião, isso é o retrato do uso da máquina estatal como balcão eleitoral. Algo que a direita brasileira sempre fez, mas sempre empurrou para debaixo do tapete. A mesma direita que adora apontar o dedo para o PT, para Lula, para qualquer gestor progressista, dizendo que a esquerda aparelha o Estado. Mas quando é ela que se beneficia do aparelhamento, o silêncio é ensurdecedor. E vamos ser sinceros, Cláudio Castro não é um caso isolado. Ele é o símbolo de um sistema político apodrecido no Rio de Janeiro, um Estado que, historicamente, virou laboratório de corrupção, milícia e clientelismo. Desde os tempos de Sérgio Cabral, passando por Pezão, Witzel e agora Castro, o que a gente vê é a mesma lógica, o poder sendo usado para manter o poder. Na minha visão, isso mostra que o bolsonarismo, mesmo depois da derrota nas urnas, continua ativo nas estruturas estaduais e municipais, se alimentando do mesmo combustível, o uso da fé, da máquina e do medo.
Castro é um político que cresceu amparado nesse tripé. Ele representa o bolsonarismo fluminense, que mistura discurso religioso com práticas clientelistas e se vende como defensor da moral da família e da segurança, mas que, na prática, governa com o mesmo pragmatismo fisiológico que sempre dominou o Rio. E quando a ministra Galocke expõe esse esquema, a grande mídia tenta reduzir tudo a uma disputa jurídica. Você percebe o truque? O que deveria ser manchete de escândalo é tratado como mera formalidade processual. Eles não dizem abuso de poder, dizem suposto abuso. Eles não dizem contratações irregulares, dizem contratações em análise. É o cuidado de quem tem lado, mas finge neutralidade. E é aí que eu acho importante a gente fazer um recorte mais profundo. O caso Castro é também uma demonstração de como o poder econômico molda as eleições no Brasil, especialmente nos estados mais desiguais. O governador usou recursos públicos para contratar milhares de pessoas que, em última instância, se tornaram dependentes da boa vontade do governo. Isso gera um voto cativo, um eleitor coagido. É o que eu chamo de voto da sobrevivência, aquele que não é conquistado por ideias, mas por necessidade. E quem paga o pato? Como sempre, somos nós, o povo trabalhador, que vê o dinheiro do imposto sendo usado para sustentar esquemas de poder e depois ainda é culpado pela crise fiscal, porque no final, quem defende esse tipo de político não está preocupado com o servidor, com o desempregado ou com o morador da periferia. Está preocupado em manter privilégios, em garantir contratos e em continuar mandando no orçamento. Isso também levanta uma questão fundamental. Onde está a coerência da direita que se diz defensora da moral e dos bons costumes? Quando é para apontar um suposto desvio em um governo progressista, eles gritam corrupção. Mas quando é o seu aliado que desvia, eles dizem erro administrativo. Quando é o Lula que tenta dialogar com o povo, eles dizem que é populismo. Mas quando o Castro contrata 27 mil pessoas sem critério, dizem que é gestão. E o mais grave é o que vem depois. Se o TSE confirmar a cassação, o Rio vai mergulhar numa nova crise institucional. E quem se beneficia disso? Os mesmos grupos que vivem da instabilidade, porque quanto mais caótico o Estado, mais espaço tem para corrupção, para milícia e para desinformação. A verdade é que o Rio virou palco da disputa entre duas forças. De um lado, quem acredita na política como instrumento de justiça social. Do outro, quem usa o poder para enriquecer e manipular. E Cláudio Castro escolheu o segundo caminho, o caminho dos que acham que o Estado é propriedade privada. O que me preocupa é que esse tipo de caso mostra como o bolsonarismo não acabou. Ele se adaptou. Ele agora se esconde atrás de cargos, de licitações e de boas intenções. E enquanto isso, continua corroendo as instituições por dentro. E eu te digo, se o TSE não agir com firmeza, se a justiça não mandar o recado claro de que usar o dinheiro público para se manter no poder é crime, a mensagem que vai ficar é a de impunidade. E essa é a pior mensagem possível, porque no fim, o que destrói um país não é só a corrupção, é a sensação de que nada muda, de que quem tem poder sempre se safa. Então, para resumir, essa notícia não é apenas sobre o julgamento de Cláudio Castro. Não é sobre um processo jurídico, sobre um voto de uma ministra ou sobre uma eventual cassação. Na minha visão, essa história é sobre o sistema político brasileiro e como ele ainda é refém da velha lógica do poder pelo poder. O que está em jogo não é só o futuro de um governador, mas o futuro da democracia, especialmente num estado como o Rio de Janeiro, onde o poder sempre foi um território de disputa entre oligarquias, milícias, igrejas e empresários. E quando um desses grupos é finalmente colocado contra a parede, parece que o país inteiro prende a respiração para ver se a justiça vai mesmo valer para todos.
Eu, sinceramente, espero que o TSE mantenha o voto da ministra Isabel Galoche, porque o que ela fez foi ter coragem de chamar as coisas pelo nome. Ela viu nos autos o que qualquer cidadão com um mínimo de senso crítico já percebeu. Houve uso da máquina pública para influenciar a eleição. E se isso não é abuso de poder, então o que é? Mas mais do que isso, esse julgamento é um divisor de águas. Porque se o tribunal confirmar a cassação, vai estar dizendo em alto e bom som: acabou a era da impunidade disfarçada de eficiência. Vai estar mandando um recado direto para essa elite política que acha que o Estado é um feudo, que os cargos são moeda de troca e que a população é massa de manobra. Agora, se o tribunal recuar, se os outros ministros não acompanharem o voto da relatora, a mensagem será outra e perigosa, a de que ainda existe um Brasil de 2 pesos e 2 medidas, onde o castigo só vem para um lado. E esse desequilíbrio é o que mais alimenta o cinismo e a descrença do povo na política. O que me deixa indignado é ver como a narrativa é invertida. Quando a esquerda faz um programa social, dizem que é compra de voto. Mas quando a direita contrata 27 mil pessoas sem concurso, com pagamento na boca do caixa, dizem que é gestão eficiente. Isso não é erro de interpretação, é manipulação de discurso. E é por isso que eu insisto. Não dá para falar de democracia sem falar de coerência. Porque a democracia não é só o direito de votar. É o direito de confiar que o seu voto vale tanto quanto o voto de quem tem poder. E quando um governador usa o dinheiro público para distorcer esse equilíbrio, ele não está apenas burlando uma regra eleitoral. Ele está traindo o pacto básico da República, o de que todos são iguais perante a lei. Na minha opinião, o caso de Cláudio Castro é um lembrete de que o bolsonarismo não é apenas um movimento político. É uma mentalidade. Uma mentalidade que naturaliza o privilégio, que despreza as instituições e que acredita que o poder é um fim em si mesmo. É o autoritarismo de terno e gravata, o discurso moralista que mascara práticas corruptas. É o velho coronelismo digitalizado, agora sustentado por fake news, algoritmos e assessorias milionárias. Mas há um ponto de esperança no meio disso tudo. O fato de que, pela primeira vez em muito tempo, a justiça começa a agir com independência. Ver uma ministra do TSE confrontar um governador poderoso é um sinal de que a institucionalidade ainda resiste e que o Brasil ainda pode se reconstruir a partir da verdade, da transparência e da responsabilidade pública. E é aqui que entra o papel de cada um de nós. Porque a direita e a extrema-direita aprenderam uma coisa: controlar a narrativa é tão importante quanto controlar o poder. Eles espalham desinformação, distorcem fatos e transformam criminosos em heróis. E cabe a nós, cidadãos conscientes, críticos, comprometidos com a verdade, romper essa bolha de mentira e cobrar coerência, seja de quem for. Então, eu te convido a refletir. Se um governador usa o dinheiro público para manipular uma eleição, e mesmo assim é defendido por quem diz lutar contra a corrupção, o problema não é falta de moral, é excesso de hipocrisia. E enquanto a hipocrisia dominar a política, o povo vai continuar sendo usado e descartado. Por isso, mais do que nunca, é hora de estar atento, de questionar, de não engolir qualquer manchete sem pensar no que está por trás dela. A democracia se fortalece quando o povo entende o jogo e para de cair nas armadilhas de quem finge ser patriota, mas trabalha apenas para si mesmo. Fique de olho, não aceite tudo o que te contam, questione sempre. E principalmente não se cale, porque o silêncio é o melhor aliado da mentira. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa história toda? Você acha que Cláudio Castro deve ser cassado? Ou acredita que a justiça vai mais uma vez aliviar para quem tem poder? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ler o que você pensa. E se você concorda com essa análise, deixa o seu like.
Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para a gente furar a bolha e fazer essa discussão chegar a mais gente. Porque informação é poder. E quanto mais gente informada, menos espaço sobra para manipulação. No fim das contas, o que eu quero te lembrar é simples. O Brasil é dos brasileiros, e não de quem trata o Estado como se fosse o próprio bolso.